Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Ipanema FM, 30 anos, 94.9, 11 horas 5 minutos. Muito bom dia, estamos começando o Clube Ipanema que tem a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Dale Tricolor, é meu único amor. Aqui o Lenny Kravitz. E bebo todas que vier. O Baldasso da geral lá do Grêmio. Vamos ouvir o Lenny Kravitz aqui um pouquinho antes, rapaz. Deixa eu falar do Torpedão Ipanema 93660949 para você poder participar aqui do clube. Deixa eu anunciar o Lenny Kravitz como nossa cortina. Are You Gonna Go My Way? Sonzeira, meio Led Zeppelin, assim, muito demais. Aí, que beleza. Mandar um grande abraço também pra galera da Coste Bebidas que tá sintonizada aqui no Clube Ipanema, obviamente. O Lucas Bueno, que trabalha o Lucas que trabalha na Zona Sul, né? Na Coste da Zona Sul, que nos recepciona lá tão bem quando a gente faz os programas ao vivo lá da Coste, da Dr. Marcelo, diz que tá cevando aquele mate, ouvindo o clube. Cada vez que eu vou lá, cada vez que a gente vai lá, o Lucas nos espera com um chimarrão delicioso. Um grande abraço pro Lucas, então aprecia esse teu mate aí curtindo o Clube Ipanema. Grande abraço pra toda a galera da Costa de Bebidas que tá sempre junto com a gente aqui no clube. Agora sim, Baldasso, canta. É meu único amor, dale Tricolor. Ainda bem que tu é comentarista esportivo, não é cantor, hein, Baldasso? Tô entusiasmado com o Grêmio. Eu fui comentarista ontem do jogo do Grêmio. Mas foi pra tudo isso, Foi, cara. Tão entusiasmado? Foi, cara. O Grêmio fez uma bela partida, o primeiro tempo do Grêmio. Primeiro tempo, aí eu concordo contigo. Mas o KG, a gente tem que começar a se convencer de uma coisa, cara. Tu enfrentar um adversário da qualidade do Atlético Paranaense, tu sai ganhando por 1-0 jogando bem, e esse adversário no segundo tempo tentar reverter o resultado indo pra cima de ti, isso é normal, cabe a ti conter o adversário. E se tu consegue conter o adversário, tu foi bem, cara. Mas o Atlético não empatou por causa do Rodolfo. Bom, né? Mas tu tem o Rodolfo, né? Tu tem o Rodolfo. Tu tem o Dida fazendo defesas importantes, isso é qualidade do teu time também. Tu não acha que o Grêmio aceitou essa pressão do Atlético? Cara, assim, o Grêmio não recuou um pouco e não aceitou esse jogo do Atlético Paranaense? O Atlético adiantou a linha de marcação no segundo tempo e tem jogadores qualificados para fazer isso. Eu não sei se existiria naquele momento alguma ação tão imponente pro Grêmio para que o Grêmio evitasse que o Atlético o pressionasse. Eu acho que foi normal, KG, e o Grêmio suportou isso. O Grêmio suportou. Depois das expulsões mudaram um pouco a história do jogo, mas tem muita coisa positiva pra gente falar do Grêmio ontem, cara. E eu faço questão de sublinhar isso, de ser enfático, porque nós vivemos um momento em que há uma crítica muito forte ao Grêmio de estar onde está sem ter apresentado o suficiente para estar onde está. Ontem eu concordo contigo que o Grêmio apresentou um bom futebol. O Grêmio ganhou e convenceu. O Grêmio do primeiro tempo ontem, Cachê, foi assim. O primeiro tempo foi muito bom. O Grêmio até a metade do primeiro tempo era um jogo de compactação, de marcação dos dois lados. Não havia uma evolução mais expressiva de nenhuma das duas equipes. E aí o Grêmio competentemente começou a mudar um pouco a sua postura. O Grêmio começou a controlar melhor a bola no meio-campo. O Grêmio começou a tentar abrir espaços, especialmente com um jogador que no primeiro tempo foi o principal responsável por tentar abrir espaços, e ele se chama Hernan Barcos, é verdade. Que fez um belo primeiro tempo. É verdade. E aí o Grêmio começou chutando de fora da área, com o Ramiro numa oportunidade, com o Riveiros em outra. Daqui a pouco o Grêmio entrou na área com o Vargas perdendo o gol. O Grêmio foi se aproximando, foi melhorando a combinação. O Grêmio acachapou isso. O Atlético no primeiro tempo. Como se faz? É verdade. O Grêmio fez isso com qualidade. E em determinado momento, o Riveiros, que fez uma bela partida, apareceu como elemento surpresa, que é uma coisa que ele faz muito bem, e fez o gol. O Grêmio venceu 1-0 no primeiro tempo. Um gol com uma categoria assim, olha. Ele inclusive podia dar umas aulas de finalização pro Barcos. Exatamente. Né? Podia. Então assim, o discurso do Barcos o Barcos deu um discurso numa coletiva antes de ontem,
dizendo o seguinte, que eu não podem me cobrar pelo gol, porque eu tô servindo, eu sirvo os companheiros, o importante é o time fazer. Só que o Barcos não era só por não estar fazendo gol. O Barcos vinha jogando mal. Sim. O que o Barcos fez ontem no primeiro tempo me serve, Barcos. Tá bem, se mesmo tu fizer, sem marcar gol. Mesmo sem marcar gol. Porque porque aí tem quem marque, né? Esse que é importante, é o que tu tava falando. Aí tem quem marque, aí tu tem outros dois atacantes que também não estão marcando gol, mas tem outros. Tem o Riveiros que chega do meio. Tu tem o Riveiros, tu tem o Ramiro, que é um bom finalizador. Deu 2 belos chutes ontem. Belos chutes. Então, ontem. assim, ó, o primeiro tempo do Barcos ontem foi muito bom, porque foi ele o principal responsável por, de uma forma comovente, tentar abrir espaços e conseguiu em algumas oportunidades. Serve. Até porque o futebol tá mudando e depois eu quero falar sobre isso, KG. Eu vi o Bayern ontem com muita atenção. Eu acho que nós estamos vivendo uma revolução importante, tática no futebol. Que jogo do Bayern. Que jogo. Impressionante, porque o Bayern, ó, o técnico, o Guardiola, tava com o Saviola, né? O Guardiola, ele colocou ele pegou o Bayern, pegou todos os méritos que o Bayern tem, que são muitos, né? E colocou aquele fator a mais que ele colocava no Barcelona, que era o toque total, de bola, que era o futebol total, que era aquele toque de bola, que é aquela posse de bola que tu acha tão irritante, mas é que é aquela coisa mais objetiva. Mas no Bayern não é. No Bayern não é. No Bayern não é. Isso que me chamou a atenção. Pra quem não sabe, o Bayern fez 3-1 no Manchester City, na Inglaterra. O Manchester City, que é um dos novos ricos do futebol mundial, né? Foi encaixotado. E assim, ó, fez 3-0, administrou o jogo, mas assim, ó, poderia ter sido 5-6, né? Como é que o Bayern joga? O Guardiola tá fazendo a barcelonização do Bayern, só que como são jogadores mais agudos, não tem aquele toque-toque que às vezes irritava um pouco. Os jogadores são agudos. Ele botou o Lan abrindo o meio campo. Ele abre o meio campo com o Lan e a partir daí, velho, ninguém é de ninguém. É o Schweinsteiger, que é fantástico, chegando. É o Miller jogando pelo lado, trocando de posição com o Robben. É o Kroos, aquele indo e voltando, fazendo um serrote de dentro pra fora da área. O Ribéry invertendo o lado. Cara, o que eu quero dizer com eu quero usar esse exemplo do Bayern, desse futebol fantástico do Bayern, pra dizer que esse é o novo futebol. O novo futebol, tu não pode mais cobrar do centroavante Barcos tem que ir mais pra área. Tem que ficar cravado na área. Acabou isso, KG. Acabou. Em 2 anos não existe mais centroavante no futebol. Tu pode ter a função do 9. Mas esse cara não vai mais jogar na área. É aquela figura do centroavante Aipim, né? Acabou. Cravado na área. Cara, os caras voltam pra procurar jogo. Estamos caminhando pra isso. Depois do Barcelona, estamos caminhando pra isso. Essa é a nova realidade do futebol. Então parem de cobrar do Barcos que ele tem que ficar na área. Nem ele, nem nenhum centroavante tem mais o direito de ficar só na área. Os caras têm que sair pra buscar jogo. Os caras têm que ajudar na marcação, tem que abrir espaço. Pô, sabe que o Marcos aqui no Twitter, ele cantou a pedra, né? Ele disse, só tô pela hora em que o Baldasso vai comparar o Grêmio ao Bayern de Munique. Eu não tô comparando o Grêmio ao Bayern de Munique. Eu sei, mas eu não posso. Eu tô dizendo que o Bayern, o que tá acontecendo no futebol europeu, especialmente os maiores, o Barcelona e o Bayern jogam assim. E o futebol é assim. Perfeito. Tu sabe que o time do Inter, que não deu certo, naquele 4-2-3-1, ele também era assim. Nós tínhamos dificuldades de estabelecer o esquema, porque era o Otavinho, o Escoco, todo mundo dançando lá na frente, o Caio entrava, movimentação, Damião sai, D'Alessandro chega. Esse é o novo futebol. Claro, a qualidade de cada equipe vai modificar a condição de resultado. Agora, o futebol tá assim. Então parem de cobrar, tem muito recado de mão. O Barcos foi bem, mas tem que entrar mais na área. Não tem que entrar mais na área. Acabou isso. Se ele jogar sempre assim, né? Como jogou ontem no primeiro tempo. O problema é que o futebol do Barcos está sendo muito irregular. Perfeito. Né? O Barcos de ontem do primeiro tempo, ele não precisa fazer nenhum gol na temporada. Não precisa. O primeiro tempo do Barcos ontem foi fundamental. Eu tô citando o Barcos, ele nem foi o melhor jogador do Grêmio na partida, tá? O Grêmio teve talvez outros 2 ou 3 no mesmo nível, ou até melhores que ele na partida. Eu acho que o Rodolfo foi o melhor jogador do Grêmio, porque foi o mais regular entre primeiro e segundo tempo, e aquela bola que ele salvou é inacreditavelmente fantástica. O Riveiros. Souza e o Riveiros. Cara, o Souza é o seguinte. O Souza tá impressionante. O Souza é o jogador mais regular do Grêmio. O Souza vai bem em todos os jogos. Mérito pro Renatão, que encontrou a função do Souza. A função dele, exatamente. O Kleber Gladiador fez outra partida em que ele foi a alma do time. Ele arrumou 2 expulsões do adversário no segundo tempo. Ele dita o ritmo anímico do time. O time pulsa de acordo com o Kleber. Com o Kleber, exatamente. O time pulpa e o Grêmio não tinha isso. Tu viu que tem os dados
dados que eu vi na internet hoje. Ele é o jogador disparado que tomou mais faltas, que levou mais faltas que o brasileiro. Ele levou 106 faltas até agora. Tu sabe que é um segundo? É o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro do Cruzeiro tomou 76 faltas. Olha aí. O D'Alessandro tem 73 faltas. É o quarto junto com o Emerson do Corinthians. Quer dizer, 106 a 76, são 30 faltas de diferença. Aí eu pergunto, de acordo com essa ele faz muita falta também, né? Coisa que o alemão lembrou bem. De acordo com esta tua informação, eu peço a reflexão dos gremistas que estão nos ouvindo e vou mandar o torpedo com essa reflexão pro 93660949. Manda. Tu tem um Barcos que abre espaços, assiste os jogadores que chegam pra fazer o gol, e tu tem o Kleber que cava faltas que dão vitórias ao Grêmio e causa expulsões dos adversários. Eles precisam fazer gol? Acho que não, né? Precisam? Será que isso já não é o suficiente? Será que a responsabilidade dos gols não tem que ser descentralizada para outros jogadores da equipe? Na medida em que nesse futebol atual, todos chegam. O Ramiro chega, o Ribeiro chega, o Souza chega, os alas entram na área. Por que a gente tem que ficar sempre concentrando a crítica a um jogador de ataque ao fato de ele fazer ou não fazer gol? O futebol mudou, cara. Essa é a pergunta que fica no ar para participação do ouvinte aqui do clube 9366-0949. Não, acabou não. Só vamos pra parte musical, tá longe de acabar. O clube tá recém começando. Pra que música? Calma, vamos falar, cara. Vamos molhar a goela um pouquinho. Vamos tocar a banda que vai estar tocando hoje no Opinião, com promoção da Ipanema, Tribo de Já. A gente vai tocar agora no Clube Ipanema, abrindo a parte musical do clube de hoje. Vamos lá. Assumiu um sorriso banguela. Para tudo que eu errei a música aqui, cara. É um boca aberta, né, cara? Olha, tia. Bárbaro, agora vou ter que achar. Vai falando aí. Não, outra coisa, antes de tu achar... Peraí, ainda fechei teu microfone. Obrigado. Outra coisa, me perguntaram ontem, KG, hoje eu tô bravo, me perguntaram ontem, qual é o lugar do Zé Roberto no Grêmio? Eu vou dizer, na terceira cadeira do banco de reservas. Que aliás é uma cadeira confortável, muito confortável. Cadeira da arena. É verdade, é um lugar maravilhoso. Ali é o lugar do Zé Roberto. Ele e o Elano estão adorando. Parem com essa história do meio armador que o Grêmio precisa, que o Grêmio não precisa. O Grêmio tem jogadores de movimentação do meio campo que chegam na área. Zé Roberto é banco. Agora sim, Tribo de Já, vamos lá, a banda vai estar tocando hoje no Opinião com promoção. Moritiba Rome wasn't built in a day. Antes teve a Tribo de Já, Fique Firme. Tribo que toca hoje no Opinião a partir das 23 horas com promoção da Ipanema. Tribo de Já com abertura da banda Ruteira. Hoje no Opinião, a Tribo de Já, que costuma, assim como outras bandas de reggae, costuma lotar o Opinião. É impressionante o carinho que o povo, que o público gaúcho tem com a Tribo de Já. Ponto de Equilíbrio, por exemplo, cada vez que vem tocar aqui, cara, sai gente pelo ladrão no Opinião. E a Tribo de Já é uma dessas bandas, né? Impressionante o carinho que o público gaúcho, que o povo gaúcho tem com esta banda do Maranhão, a Tribo de Já, a banda do nosso amigo Fauzi. Acredito em bruxaria. Isso, esse aí mesmo, né? É isso aí. Vamos torpedear, Baldão? Vamos lá, 93660949. Souza Monstro é o dono do meio campo, não só do Grêmio, dono do meio campo da partida, joga muito, um abraço do Diego, joga muito mesmo. E agora, como tu falou, né, o Renato encontrou o lugar dele, né, no meio de campo do Grêmio. O Barcos é bom, o Kleber não gosta do futebol dele, não serve pro Grêmio. Você é colorado e dizer que Zé é banco ou não conhece futebol. Tá bem, tá bom. Dali Baldaço, fica brabo todos os dias e vamos tricolor, Israel de Porto Alegre. Baldaço, se não fosse o Cruzeiro, o Grêmio seria campeão, diz o David. Pois é, mas tem o Cruzeiro. Bom. Quantos gols de falta o Grêmio tem? Se tem tanta falta, tem que aproveitar melhor elas, tem que treinar. Matheus Nilma de Porto Alegre. Eu tava pensando nisso que tu falou. O gol do Pará contra o Flamengo? Não, mas a bola parada, né? Mais a falta, aquela que pode resultar num lance de gol. O Grêmio tem nessas cadeiras, nesses bancos confortáveis lá da arena que tu citou agora há pouco, um dos melhores cobradores de falta
de bola parada do futebol brasileiro hoje em dia, que é o Elano, né? É verdade. Esse é um dilema. O time do Grêmio, o Grêmio tem, mas está sendo mal escalado e o Renato demora para substituir e quando faz, não substitui errado. E o Barcos não deveria ter saído, sim o Kleber, diz o Lene. Mas é que eu acho que o Barcos estava cansado, né, cara? Primeiro que o Renato, eu acho que o Grêmio não tá mal escalado e tem uma crítica que está sendo feita de que o Renato deveria ontem, quando colocou o Simon, ter tirado o Vargas. Vargas, que já estava com o cartão amarelo, tanto que depois foi expulso. Mas aliás, eu concordo com essa crítica. Tá bem, mas eu ia chegar aí, inclusive. Tá bem, KG, mas eu vou entender o Renato por alguns motivos. Primeiro, o Vargas foi o melhor jogador do primeiro tempo do Grêmio, tá? Jogou muito no primeiro tempo. Ele, o Barcos, mas o Vargas jogou muito no primeiro tempo. Jogador de muita movimentação, foi muito importante no primeiro tempo. E aí ele tomou um cartão bobo no início do segundo tempo, que já tiraria ele do próximo jogo pelo terceiro amarelo. Aliás, o próximo jogo que ele não vai estar, porque ele vai estar servindo ou não. Não. O próximo é porque ele está suspenso. E depois ele vai servir. Aí depois ele vai servir. Tá. Só que aí, cara, como é que o Renato vai imaginar que o Vargas vai ser irresponsável de novo e fazer aquela falta de proporção desmedida que ele fez para tomar o segundo amarelo e o vermelho? Eu não sei se eu condenaria o Renato. É que aí o Renato já conhece o jogador que tem. Ele sabe que o Vargas pode fazer uma bobagem daquelas que ele fez ontem. Eu acho que aí eu acho que aí o Renato pecou. Pode ser. Jerônimo de Sapucaia, bom dia. Se o Grêmio tivesse ganho do Criciúma, do Curitiba e do São Paulo aqui, estaria 3 pontos do Cruzeiro. Pois é, que aí não adianta ser, né? Você não dá, né? Baldasso, tira essa tatuagem do Grêmio que tu tens. Cria ao menos uma crise no tricolor. Só no Colorado não dá, diz o Pedro Costa. Vocês não sabem onde é que é a tatuagem do Baldasso. Só eu consigo ver a tatuagem do Baldasso. É no Cox. Eu tenho escrito. É famoso aquele, né? O popular sobre. Eu tenho escrito. Renato Forever. Ou Foreves. Renato Foreves, é a cara do Mussum, assim. Zé Roberto no banco. Barcos, baita homem de frente que não faz gol nem de botão. Então tá, Baldasso, te larguei, diz o Diego de Viamão. O David Brizolim. Dali Tricolor, KG e Baldasso, mande um beijo pro alemão Vitor Hugo. Eu tenho certeza que ele faz churrasco e toma cerveja pra secar no meu Grêmio. Aliás, amanhã o Vitor Hugo será mais uma vez, toda sexta-feira, né? O alemão Vitor Hugo é o convidado aqui do Clube Ipanema. E desde que ele assumiu esse posto, o Inter não ganhou mais. E o Inter joga hoje, né? Joga hoje. Amanhã. Ou seja. Ó, o de Jair aqui, de Jair Brilhantes. Concordo com vocês, o futebol tá muito rápido e dinâmico pra um cara jogar parado na área. O que faz falta ao Grêmio é um grande cobrador de falta, já que o Kleber sofre tantas. O Elano é esse cara. Só que infelizmente o Elano não pode entrar só pra bater falta, né? Baldasso, eu queria concordar contigo, mas o Barcos apanha da bola. Das 4 bolas que ele. De 4 bolas ele cai, perde 3. Assim não dá. O Lucas Coelho vai morrer no banco, diz o Davi. Cara, eu acho que o Barcos fez um bom primeiro tempo ontem. Bom primeiro tempo. Mas ele tem um probleminha sério com a bola. Tem que apresentar a bola. Esse é o Barcos, essa é a bola. KG e Baldasso. Meu Grêmio jogou muito ontem, tirando os sustos lá que outro tava pra nós desde o começo. Abraço pro Zeque, Chico e de Gravataí. Também mais um aqui. O Jardel nos dias atuais não serviria, Baldasso? Teria que jogar um pouco diferente. Aliás, o Jardel era outro que apanhava da bola de vez em quando, né? Sim. E foi um dos maiores, só que o Jardel botava a bola pra dentro. Ô, Baldasso, não daria certo um time assim? Dida, Alex Telles, Werley, Rodolfo e Pará. Souza, Ribeiro, Zé Roberto, Elano e Vargas. Diz o Roger. Roger, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. As experiências com Zé Roberto e Elano juntos em 2013 não foram boas. O Grêmio não tinha velocidade. Lembra que nós criticávamos que o time do Grêmio era lento? Claro. O time do Grêmio hoje é rápido. O time do Grêmio é rápido hoje. Então eu não tenho nenhuma saudade do time com Elano e Zé Roberto. Nenhuma. Muito bem. Torpedão Ipanema. 93660949. Vamos falar do Inter depois, né? 11h31, intervalo comercial. Em seguida a gente volta com mais Clube Ipanema 94.9. Ouvinte. E hoje o Lenny Kravitz nos acompanha aqui de cortina bem na manha, bem bacana.
Hoje temos Internacional em campo contra um desesperado Vasco da Gama. Tu acha que é o último suspiro do Inter para tentar alguma coisa ainda em termos de G4 no Campeonato Brasileiro? O Inter neste momento está a 7 pontos do G4 e a 9 pontos do rebaixamento. O Inter despencou, né? Depois da rodada de ontem para 10º, né? Então o Inter hoje eu acho que vai mostrar qual é a sua verdadeira briga na competição. Se é pra estar no G4 ou pra fugir do rebaixamento. Isso é triste, cara. Isso é deprimente, porque as expectativas que tínhamos em relação ao Internacional, elas eram as melhores possíveis. Eu lembro deste programa aqui, quando o Inter anunciou as contratações de Alex Scocco, dizer, e este programa aqui se resume a KG Lisboa e Fabiano Baldasso, a dizer o seguinte: o Inter entra forte na briga pelo título brasileiro. Só que o Dunga não conseguiu arrumar o time com Alex, com Scocco e nem sem Alex Scocco. Daqueles 5 iniciais que a gente falou que entrariam, que brigariam pelo título brasileiro, o Corinthians e o Inter ficando pra trás, né? Pularam fora. Eu lamento isso. Lamento. O Internacional é um time bagunçado. Verdade, o Botafogo e o Grêmio também, de uma certa maneira, não brigam mais pelo título. Tá bem, né? mas encaminharam diferente as suas condições. Brigam lá por uma vaga direta na Libertadores. O Inter não há justificativa pro Internacional, com a folha de pagamento que tem, com os jogadores que tem, ser 10º colocado no Campeonato Brasileiro. O ano do Inter até agora é vexatório. Pra mim, vexatório. Porque ganhar gauchão é bom, é obrigação. Só, o gauchão só é importante pra quem perde o gauchão. Tu perdeu o gauchão sendo a dupla Grenal, agora ganha. Cara, eu não vou, por exemplo, terminasse agora o ano. Cara, e outra, falando de gauchão, tá? Depois tu fala essa tua tese que eu sei onde tu vai chegar. Mas, cara, o gauchão sempre o time que não está na Libertadores entra como favorito, certo? Perfeito. Porque o outro time abre mão. Tá jogando a Libertadores, ele abre mão do gauchão. Foi o que aconteceu esse ano. É isso aí, cara. O Inter praticamente ganhou de cabo a rabo o gauchão, porque o Grêmio deixou o gauchão de lado. Também. Né? Não que o Inter não tenha sido competente. Foi. Óbvio. Fez a sua obrigação. Claro que foi. Era obrigação do Inter ser campeão gaúcho. Mas não é parâmetro. Não pode ser parâmetro. Se terminasse o ano agora, KG, quem teve o melhor ano? Pois é. O Grêmio teve o melhor ano. É a pergunta. E aí tu diz, por quê? Porque o Inter foi campeão. O Inter teve um título. E se por exemplo, os dois ainda podem ter um título maior, que ainda estão disputando a Copa do Brasil. Mas digamos que os dois caíram fora da Copa do Brasil. E tu pergunta para um torcedor do Inter, tu trocaria teu título gaúcho por uma vaga na Libertadores? Óbvio. Olha, não sei se 100%, mas 99% diria sim, eu trocaria. É evidente. KG, claro, não vamos tirar do Grêmio as suas responsabilidades. A gente está falando de um bom trabalho do Renato e da segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Que legal. Agora, terminar o ano só sendo o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, o Grêmio passa mais um ano sem título. Exatamente. Pro clube é pouco. Não, e pra torcida é insuportável isso, né? Pouco. Tem isso. É claro, pouco. Claro. Vamos deixar isso claro. Embora o Renato esteja fazendo um bom trabalho, o time tá jogando bem, beleza. Tá. Mas estamos falando do Inter. O ano do Inter é vexatório pra mim até agora. Não tem justificativa do estádio. O discurso é conformista e eu lamento muito. Pro jogo de hoje, que é o que a gente tem que falar, a volta do Alessandro, que é um alento. O Forlan e o Damião devem continuar no banco. Ele deve continuar, ele deve entrar com a mesma escalação que ele começou o jogo contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro, exatamente, com a volta do D'Alessandro e com a permanência do Kleber na lateral esquerda. O Kleber começou jogando, Então só volta o D'Alessandro no lugar do Alan Patrick. O Vasco joga uma partida desesperada. Se o Vasco ganha hoje, tu sabe que o Vasco sai da zona de rebaixamento e volta quem para a zona de rebaixamento? O São Paulo. O São Paulo, que perdeu ontem do Santos. Vexatória a derrota do São Paulo. Sim, com 1 a menos. O Santos jogou todo o segundo tempo com 1 a menos. E fez 2 gols. Fez 3-0. Fez 1-0. Ou seja, terminou 3-0 pro Santos o jogo do São Paulo. O São Paulo estava reagindo com o Muricy Ramalho. Ou seja, é preocupante novamente a situação do São Paulo. E o Vasco tá nessa, né? Se o Vasco ganha esse jogo, sai da zona de rebaixamento. E se perde, se coloca de vez como um time pra brigar contra o rebaixamento. Exatamente. Então, o jogo desesperador. Eu não sei se isso é bom ou ruim pro Inter, pegar um Vasco desesperado. Tem uma coincidência aí, o Fossati foi... Até o Inter pode tirar uma vantagem dessa situação. Tem uma coincidência, o Fossati foi demitido do Inter depois de uma derrota em São Januário pro Vasco. Lembra disso? Bem lembrado. Eu queria aproveitar esse espacinho final para algumas outras coisas importantes que a gente tem que falar. Saiu o novo Campeonato Gaúcho e eu acho que o berro dos jogadores já deu algum resultado. Olha aí. O campeonato não começa mais dia 12, começa dia 19 e é um campeonato agora de pontos corridos. Mudou a fórmula do Gaúcho.
Gauchão, com classificação dos 4 melhores. Como é no Campeonato Paulista, né? Mas é jogo. Jogo. Eu não peguei os detalhes ainda, tá? Mas eu sei que tem essa modificação. Que vai fazer o campeonato. O importante é o que eu vou dizer agora. O campeonato é mais curto. Tá? Eu não gosto de pontos corridos. Mas isso vai ser disso. Só nesse ano que tem Copa do Mundo? Não sei. Tá? Pra esse ano é assim. E eu acho bom que seja assim porque o campeonato é mais curto. Não me interessa pontos corridos, eu gosto mais de mata-mata. Não era ruim a fórmula do Campeonato Gaúcho. Ruim é tu não ter data pra fazer nada por causa do Campeonato Gaúcho. Então mudou o Campeonato Gaúcho, ficou mais curto e isso é importante pra dupla Grenal e acho que tem que ficar mais curto ainda. A movimentação dos jogadores de futebol brasileiro tá cada vez mais organizada. Eu não vi uma movimentação assim desde a criação do Clube dos 13 em 1987. Acho que pela primeira vez, e a participação de jogadores de Série A, de Série B. Jogadores importantes, né? Jogadores importantes que estão capitaneando. Criaram o Bom Senso Futebol Clube. Que é um ótimo nome, aliás. Que é um ótimo nome. Então tá começando a dar resultado importante. Na Europa, KG, se joga 25% a menos do que se joga no Brasil. Eu não sei exatamente qual é o time. Parece que o Chelsea no ano passado foi o time da Europa que mais jogou. E jogou coisa assim de 60 jogos, um pouco mais do que isso. Aqui no Brasil não tem nenhum time que jogue menos de 70 partidas. Então o Corinthians ano passado jogou 77 jogos. Ontem eu tava vendo o caso do Bahia, tá? O Bahia tá disputando, o Bahia jogou ontem contra o Corinthians, perdeu o jogo por 2-0 e disse que no segundo tempo o Bahia tava se arrastando em campo. Que aí os caras estavam falando que o Bahia tá jogando a Sul-Americana. O Bahia veio da Colômbia, o Bahia jogou, se eu não me engano, em Medellín, na Colômbia, no meio da semana passada, voltou pra Salvador, de Salvador, ele jogou pelo Campeonato Brasileiro e aí foi pra São Paulo, o jogo foi em São Paulo, eu não sei se foi em São Paulo o jogo ontem do Corinthians, não foi na capital, foi numa outra cidade, até tem que confirmar isso, mas enfim, o Bahia fez uma logística assim, absurda, passando pela Colômbia, em Medellín, na Colômbia, pra jogar no meio da semana, pra jogar depois no outro fim de semana em Salvador, sabe? Cara, é desgastante pro jogador. E o Bahia ontem era o caso que o Bahia tava se arrastando em campo. Os caras da TV estavam comentando isso, justamente por causa dessa. Eu acho. Sabe, desse absurdo de ter que jogar 3, 4 competições ao mesmo tempo. Eu acho que tem 2 brigas importantes e primeiros passos. Primeiro é em relação aos regionais ficarem bem mais curtos. E o segundo, o futebol brasileiro parar nas datas FIFA. Isso é fundamental. Como todo mundo para. Os principais campeonatos do mundo param na data FIFA. Data FIFA para todo mundo. Porque aí os times que tem amistoso com o Santos, com o Barcelona, ou sei lá o quê. Beleza, mas aí é amistoso. Faz essa época. E aí tu até pode perder os teus principais jogadores, que vão ser cedidos para seleções, claro, como acontece hoje. Então, esse é um passo importante, parar em data FIFA e diminuir os regionais. Se conseguir isso, já adianta bastante. Então, acho que tá caminhando por aí. Muito bem, vamos ao Torpedão daqui a pouco, 93660949, vamos ver o que acha o ouvinte aqui do Clube Ipanema. Eu só tô vendo aqui a luzinha aqui do Torpedão. Vamos ouvir o Paul McCartney, lixo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais do Arnaldo Batista ainda aqui no Clube Ipanema, fiquem ligados. E a gente teve a nova do Paul McCartney, New. Vamos torpedear, Baldasso. Antes, deixa eu só falar o que o Peterson aqui colocou no Twitter. A gente tava falando do Gauchão, da fórmula do Gauchão. Então é o seguinte, Gauchão 2014, 2015, todos contra todos, um turno. Classifica os 4 que fazem semifinal e final. E aí, em 2016, reduz para 12 clubes o Gauchão. Nos auxiliou aqui o Peterson pelo Twitter. Reivindicação da dupla Grenal diminuir os clubes. Que bom, verdade. Esse é o caminho correto. Show de bola. Torpedo 93660949. Será que os jogadores do Inter não estão fazendo corpo mole? Porque tudo é o da Alessandro, Marcos de Alvorada. O pior é o seguinte, Marcos, não estão fazendo corpo mole, estão fechados com o Dunga. E o que é mais grave ainda, porque realmente é a falta de organização. Baldasso, concordo com você. Após a conquista do Mundial, o Fernandão teve uma abstinência de gols, mas o simples fato de estar em campo preocupava a marcação e abrir espaço para quem vinha de trás. Fazendo uma analogia ao Barcos, né, que tu falou. Verdade. Tem que fazer gol, sim. Eles têm salários gigantes e podem servir e fazer gol. Baldasso e KG,
vocês são demais, futebol e música boa, tudo de bom, diz o Sarrafo de Gravataí. Grande Sarrafo! Será que se essa aqui é uma confusão que se faz, cara. O Michel tá mandando o torpedo. Será que se os trabalhadores que ganham 1.000 por mês organizarem o Bom Senso Futebol Clube serão ouvidos? Isso que tá acontecendo é uma afronta às pessoas. Michel, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não dá pra misturar, né, cara? Não importa o quanto tu ganhe, a condição de trabalho também é importante. E os jogadores têm que reivindicar uma melhor condição de trabalho. É uma coisa que eu sempre falo, cara. Isso aí não é só reivindicação de. Isso aí não é só bom pros jogadores, é bom pro torcedor também. É bom pra ele que tá mandando, sabe? Ou tu quer ir tu quer assistir um jogo que nem o Inter jogou esses dias na terça e na quinta-feira. 2 jogos em casa, tu quer? É legal isso? Tu se tocar pra Novo Hamburgo pra assistir um jogo na terça, depois o outro na quinta. Michel, ganhando 700 mil por mês ou 1.000 por mês, o ser humano tem direito e precisa de 8 horas de lazer, 8 horas de sono e 8 horas de trabalho por dia. Quem tiver fora disso, ganhando 1.000 ou 700 mil por mês, tem que reivindicar. É isso aí. Tem que reivindicar. Não vamos agora achar que porque o cara ganha 700 mil por mês tem que trabalhar 24 horas por dia. Claro que ele vai morrer se ou não pode reclamar. Porque, né? Não dá. Baldasso, o Inter não tem tática nenhuma, joga na qualidade individual, não tem nenhuma jogada ensaiada, vou cancelar o meu título, não aguento mais, fora Dunga, Leandro de Canoas. Leandro, não cancela o teu título de sócio, mas tu tem razão em tudo que tu tá dizendo. O Inter não tem nada de organização, nada. Vamos ver hoje às 9 horas contra o Vasco em Macaé. Ouvindo o mestre McCartney e de Lambuja saber as notícias do meu Grêmio, parabéns Clube Ipanema, vocês são demais, chora Inter. Não tá assinado. Assinem, por favor. Cara, hoje a gente tá batendo recorde de torpedo aqui, muito mais que o futebol na geral. Programa que tem na tarde. Muito mais. Aqui na rádio. Não precisa falar do programa pra ter audiência. Né? Oi, Heron! E aí, Heron? Deixa eu te dizer uma coisa, Como é que tá, Heron? Tudo bem, cara? O Heron tava chegando aqui, o Heron do futebol na geral. Deixa eu te contar uma coisa. De segunda a sexta, 6 horas da tarde, aqui na Ipanema. Programa tradicional. Sabe que eu contei ontem aqui, Heron, só contar rapidinho pra ti, não vou te contar fora do ar, vou contar no ar. Fala logo. O meu otorrino, que eu fui na emergência do Mãe de Deus, que eu contei ontem no Ala Minuta, quando eu entrei lá, ele pra mim assim, tu não é o cara da Ipanema lá, tal, o Baldasso e tal. Só que faz que quer me vender alguma coisa. Meio que não me reconhecendo assim, ele falou, não, é que na verdade o que eu ouço mesmo é o futebol na geral. Olha! Fala agora! E ele fala diz assim, do Riveiros! E ele me tratou. Chora! Chupa! Deixa o cara falar. E ele me tratou assim, ó, e tu eu sei que de vez em quando tá nesse programa, por isso que eu meio que te reconheci aqui. Olha aí. Ouve o futebol na geral. Como eu disse, é um programa tradicional. Mas aí tu disse, não, tu tem que ouvir o real programa de futebol. Olha fala aqui, de futebol sério, né? Que é o Clube Ipanema, né? Vocês, metidinho a moderninho, querem ser os gurizão depois da terceira idade, entendeu? Eu fico nesse programa aí, modernoso e tal. Quem falando? Nós vamos no tradicional, por isso que nós temos audiência de advogados, juízes, desembargadores, médicos e engenheiros. Claro. O Cruzeiro é um programa elitista da Ipanema, o nosso é o programa popular, Baldasso. Tradicional. Nós vamos no popular. Mentira. Nós vamos no popular. O Campeonato Brasileiro está estabelecendo algum favoritismo na ponta de cima? Olha, eu tenho ouvido muita gente agora, abordando a minha tese e não me dão créditos. Agora tá todo mundo dizendo que o Cruzeiro é favorito e tal. Eu continuo dizendo, eu não tô dizendo, eu continuo dizendo. Pra mim, o Cruzeiro é o favorito. Tá, mas tu acha que o Náutico não vai mais ser rebaixado? Cara, o Náutico eu já disse, o Náutico não tem a menor chance, lamento. E vou dizer uma coisa mais forte agora pra vocês. De presente pro programa, já que me convidaram pra falar. O Inter não vai ser campeão brasileiro. Não vai. Eu assino aqui agora. Impressionante. Firmo um compromisso com vocês. Isso é um posicionamento muito forte. Bom, depois dessa, vamos encerrar o Clube Ipanema de hoje com Calma, daqui a pouco o Marcelo se joga aqui. Calma, Marcelo. Vamos encerrar o Clube Ipanema de hoje com um presente. Aliás, que presente aqui para os ouvintes da Ipanema, que é um ingresso para o Morro Estoque, que vai acontecer, já está acontecendo nesse fim de semana e vai acontecer no próximo fim de semana, cuja atração principal é o Arnaldo Batista, o mutante Arnaldo Batista, que eu toquei aqui agora com um dos clássicos. Você tá pensando que eu sou Loki. Primeiro torpedão que chegar aqui, 93660949, com o nome Arnaldo Batista, mas tem que ser certinho, Arnaldo Batista, tá levando o ingresso então pra noite do dia 11, né? Na outra sexta-feira, sem ser amanhã, a outra sexta-feira, para ver então Arnaldo Batista no Morro Estoque, ok? Tá valendo!
2 minutos pro meio-dia, o Clube Ipanema veio até aqui com a Força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Intervalo comercial, em seguida a gente está de volta para servir um delicioso à la minuta pros ouvintes da Ipanema. A Red Bull Music Academy Radio.com é uma das maiores fontes de curadoria de música na web. Lançada em 2005, conta com milhares de entrevistas, sets e gravações ao vivo dos maiores nomes da música contemporânea. E agora você pode ouvir tudo isso também na Ipanema FM. Toda sexta-feira, das 9 às 10 da noite, eu, Julie Baldi, te conto tudo sobre as tendências musicais do Brasil e do mundo. Red Bull Music Academy Radio, a melhor seleção de música, agora também na Ipanema FM.